efetivo. A igreja é formadora de opinião dentro dos lares, dentro dos círculos familiares, e uma atividade de prevenção executada pela igreja talvez tenha resultados mais efetivos do que aqueles que têm sido feitos na área de prevenção, caso a igreja se apaixonasse por essa ideia, vamos assim dizer. É verdade. Agora, dentro da sua experiência, pastor Adriano, quais as razões que levam uma pessoa a se tornar usuário de drogas? A gente vê, né, você falou uma coisa muito importante que é a questão da família. A gente sabe que, né, há alguns casos provém da família, mas nem todos, né, o início se dá pelos problemas da família. Nós temos podemos chamar de tripé do mal. Personalidade, ambiente e família. Os especialistas apontam que é neste campo da personalidade, família ou ambiente que se inicia o uso de drogas. O que nós não podemos ignorar é que a droga ilegal tem como antecessora o uso da chamada droga legal, a saber, álcool e tabaco. Em regra, todos os dependentes químicos de drogas ilegais foram anteriormente usuários de drogas legais. Até porque no uso do consumo há uma combinação. Se utiliza o álcool junto ao consumo de outras drogas ilegais. E não podemos nos esquecer que vivemos em uma sociedade onde a alegria, vamos dizer, masculina, é o futebol, a mulher e a bebida alcoólica. E você encontra isso nos filmes, em telenovelas, você encontra isso em propagandas publicitárias. Correto. Há toda uma apologia associando o álcool à alegria. Por isso não há mulheres feias ou pessoas tristes quando consomem o álcool em uma propaganda publicitária. E até a proposta, né, dentro desse contexto da propaganda, que você vai ter isso, que você vai ter aquilo, e até associando, se você bebe, né, esse tipo de bebida, você vai ter sucesso nisso, você vai se dar bem desse lado. E é interessante, né, porque você acaba vendo que as pessoas são iludidas por uma mentira, e infelizmente muitos não acordam a tempo de serem libertos. Sim, sem dúvida. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 6 regiões no estado do Rio, promoveu uma pesquisa e constatou que 77% dos estudantes afirmam fazer uso habitual, não esporádico, habitual de álcool. Então note que essa política, vamos dizer, essa política vivencial de que álcool, de que drogas produza este prazer imediato, a alegria imediata, é que faz com que jovens, 77%, que é assustador, façam uso de álcool. Estamos beirando uma realidade social onde um jovem que não faça uso de álcool, ele vai ser a exceção a uma regra. Agora, pastor Adriano, em se tratando de jovens, que muitas vezes convivem com a família, ou às vezes são colegas, são amigos, são pessoas, né, às vezes é o esposo, às vezes é a esposa. Que sinais? Existem sinais? Como que a gente pode identificar? Né? Até para que haja um trabalho preventivo, até para que a gente possa, né, como a gente costuma falar, cortar o mal pela raiz, porque muitas vezes as pessoas, quando vão observar, a situação já está desastrosa. Que sinais? O primeiro dos sinais que nós poderíamos identificar é a mudança de comportamento em seu temperamento. Agressividade, comportamentos profundamente introspectivos, manter-se calado, não querer comunicar com a família, com o pai, com a mãe ou irmão, aquilo que tenha acontecido na rua, queda de rendimento escolar, queda de rendimento profissional. São estas somas de comportamento que alteram-se à medida em que a pessoa passa a utilizar a droga, e isso pode sim, de uma certa forma, ser um termômetro para a família, como também gastos em que passam a ser uma rotina sem uma certa explicação ou uma explicação plausível para isso. Agora,
como os pais, porque a gente vê que hoje em dia, além do problema com drogas, a gente vê um problema com sexo. Então existe hoje uma grande dificuldade que a gente vê em boa parte das famílias no diálogo dos pais com os filhos, no que tange ao assunto sexo e também drogas. Como abordar, como falar com o seu filho sobre esse assunto? Falando até me fez lembrar da década de 70, né? Sexo, drogas e rock and roll. É verdade. Foi o grande lema, né? O slogan da juventude, não é? Justamente devido a essa aproximação. A questão dos pais, eu vejo que os pais, eles... Evidente, nenhum pai quer que um filho ou uma filha se torne um dependente químico. Mas nós não podemos também nos esquivarmos da responsabilidade de que os pais não estão preparados para orientar os filhos na questão de dependência química. Não porque não querem ou porque não desejam, porque não têm o quê? Informação. E nós não temos uma política de prevenção que atinja então esses pais, que atinja a família. Nós temos uma mídia brasileira onde a repressão é a manchete do jornal. Aquilo que quem foi preso, quem foi morto, a violência retratada. Quando nós ligamos um telejornal no fim de tarde, você note que as manchetes é sempre um enfoque de repressão. Repressão e uma cobrança da sociedade, de uma polícia forte, de uma polícia efetiva, de uma polícia que tenha um Estado que tenha leis rígidas. E tudo isso é importante, mas não é o principal. O principal é uma política de prevenção familiar. Há uma frase que gosto muito de um general americano chamado McCaffrey, que foi justamente o chefe de políticas antidrogas durante o governo Bill Clinton.